galerinha da Orange TV, sejam muito mais do que bem-vindos. Estamos diretamente da nossa querida unidade de Boa Viagem, o Belo Gol, e ao lado desse carinha bonito, nosso querido Rodrigo César. Palmas virtuais, por favor, velho. Gente, mais uma edição do Orange Cast, e nessa eu vou utilizar agora a minha grande frase, não menos importante, com uma das principais cabeças do nosso projeto, nosso querido Rodrigo, um dos sócios fundadores do Orange. E a gente aqui vai bater aquela conversa, vamos falar bastante sobre a vida, sobre o Orange, sobre você, sobre o RC também. Perfeito, tá bom, Rodrigo? Vamos embora. Então seja muito mais do que bem-vindo, tá certo, cara? Cauezinho, eu agradeço demais. E a Orange TV é um projeto, né, desenvolvido desde o início, a ideia, mas que foi organizado e está se consolidando através de você e a Jota, né, com o Gabriel, com o Jorge. E a gente está muito feliz em poder dialogar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre a vida, sobre os projetos aqui e fora, né? Vamos embora que tem muita coisa boa pra gente falar. Vamos embora. Vamos começar sobre a vida? Quem embora. é Rodrigo César? Puxa, velho. Cara, eu sou um cara muito inquieto com tudo que eu faço, Cauezinho. Eu sou muito grato a Deus por todas as oportunidades que Ele colocou na minha vida. E eu cavei muitas delas, né? A gente não pode ficar esperando cair do céu, esperando caridade de ninguém. A gente tem que ir atrás, correr. E eu acho que esse foi o maior legado que meus pais deixaram para mim. Continuam deixando, né? Estão em vida ainda, graças a Deus. E eu acho que isso daí é o maior legado que eles deixaram para mim, é de buscar correr atrás dos meus objetivos, atrás dos meus sonhos. Meus pais sempre bateram muito na tecla o quanto que a educação pode transformar, né, nossas vidas. Então, minha mãe professora, meu pai batendo firme ali com a escola, com tudo. Então, acredito muito a eles esse crescimento pessoal e profissional. Então, acho que a educação é a base de tudo, né? E hoje a gente trabalha com a educação esportiva. Então, é muito bacana a gente poder trabalhar e ser exemplo na vida de muitos jovens aí. Por mais de 15 anos agora como profissional da educação física, a gente está nessa luta aí já tem um bom tempo. Falando em tempo, vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no início. Você nasceu em que ano? 1992. Uma diferença um pouquinho, 9 anos de diferença para mim e para você, sabe? Boa. Rodrigo, onde que tudo começou? Onde foi aquele primeiro ponto de start em relação ao futsal, ao futebol, ao futset? Onde você se sentir mais à vontade para falar? Que massa. Eu fui criado no futsal, Cauezinho. E sempre no gol, né? Eu lembro que... Não era daquela resenha de o jogador ruim da linha vai pro gol? Pior que não, eu não jogava na linha. Tinha aquela coisa do barrinha e do barrão, né? Barrinho eu nunca jogava. Eu só jogava barrão porque era onde tinha goleiro, né? Então, sempre brinquei ali pelo prédio, ali perto de casa, tudo. Mas eu acho que a grande memória que eu tenho como goleiro foi da Copa de 98, quando o Tafarel defendeu os pênaltis contra a Holanda na semifinal. Eu lembro que eu passei o resto, depois do jogo, né? Eu corria pela casa, voltava e me jogava no sofá, gritando Tafarel, né? Como Galvão Bueno. Gritava lá, Tafarel, e eu gritava Tafarel e pulava, me jogava no sofá, defendendo, simulando que estava defendendo igual a ele, né? Então, acho que essa é a grande lembrança, a mais marcante que eu tenho. E depois iniciou, de fato, a carreira em clube, quando em um determinado tempo, ali em 2003, a gente se mudou para a casa dos meus avós e minha avó morava próximo ao Santa Cruz. Então, iniciei minha carreira ali no Santa Cruz, na escolinha, depois passei para a divisão de base e aí a gente foi crescendo. Mas essa lembrança da Copa de 98 é a mais marcante para mim. Massa, massa. E falou do Santa Cruz, como é que foi esse teu início lá? E a partir disso foi para outros lugares? Uma coisa que acontece bastante nesse início é a galera jogar muito pela escola. Curiosamente, estudamos e já estudamos na mesma escola. Não, obviamente, não no mesmo tempo. Não no mesmo tempo, sou um pouco mais com o mesmo treinador. Mas com o mesmo treinador. Um abraço, nosso querido Gerardo Magela. Magela, grande Gel, pai Gel. Cauezinho, eu iniciei lá no Santa Cruz, né, na escolinha. Antes disso eu fui atleta de judô, né?
Sério, eu não sabia disso Meu pai foi atleta de judô, foi multicampeão e tentou colocar eu e meu irmão para sermos tanto judocas como alvirrubros, né? Só que ele levava a gente para aquele jogo Náutico e o Zezinho da esquina, que o Náutico ganhava de muito, né? Mas não teve jeito. Aí quando a gente começou a entender que não era para ser Náutico, a gente foi para outro caminho, né? E aí eu iniciei minha trajetória no judô, mas nunca foi minha paixão. Ia lá porque meu pai incentivava tudo, foi muito bacana. Todos os aprendizados ali de uma arte milenar, né? A arte marcial é muito bacana também para o desenvolvimento de qualquer ser humano. E depois eu me encontrei de fato, né? Eu já bati a minha bolinha por ali, pelo prédio, tudo. E quando eu fui morar ali perto do Santa Cruz, na escola que eu fui estudar, tinha muitos garotos ali da minha sala que jogavam no Santa Cruz. Então nessas brincadeiras ali do recreio, do intervalo, eu terminei indo pro gol e os meninos gostaram, me convidaram para ir para Santa Cruz, foi quando eu iniciei. E aí depois do Santa Cruz eu fui pro Colégio Ângulo, recebi o convite, na época o Ângulo disputava como clube. Então eu fui lá pro Ângulo, a gente foi campeão pernambucano, na época sub-13, a gente foi campeão estadual, tudo, e depois eu recebi o convite para retornar pro Santa Cruz, que a gente ia disputar, a equipe, né, de Santa Cruz ia disputar a Taça Brasil de Clubes, sub-15, e aí eu retornei pro Santa Cruz com o mesmo treinador que eu iniciei lá na escolinha, Elias Canal, e foi meu primeiro título brasileiro, né? Aí jogando lá em 2007, a gente foi campeão em cima do Vasco, a final foi 2-1 pra gente. E depois disso passei pelo Náutico, passei pelo Sport e fui pro Tigre. E aí paralelamente ao Tigre, comecei a universidade, jogava pela Uninassal e jogando também pelo Tigre, né? Uma equipe lá de Garanhuns, a gente foi tetracampeão pernambucano adulto. E pela faculdade também, nesse mesmo período aí, a gente conquistou alguns títulos nacionais, né, com a Uninassal. Também tive um título nacional pelo Sport no Sub-20, foi o primeiro título de Pernambuco na categoria Sub-20. Então eu tive a felicidade de estar nos dois, né? 2010 como goleiro e 2017 como treinador de goleiro. Então nas duas ocasiões eu estive presente, tive esse grande privilégio. E essa foi meio que minha carreira ali como atleta. Recebi algumas propostas. Na época, nosso professor Cacau, né? A gente jogou junto no Náutico, ele era sub-20, eu era sub-17. E ele foi para a Itália e começou a conversar comigo. Eu fui, como é que faz para ir para aí, né? E aí ele falou sobre a documentação, ele tirou dupla nacionalidade, né? Luso-brasileira. E meus avós também portugueses, então eu tirei essa documentação. Só que fui deixando de lado isso, né? Esse sonho, para focar aqui nos estudos. Então eu até brinco com ele, né? Eu fiquei aqui para construir o negócio para ele vir para cá, né? Quando ele voltasse pro Brasil. Então sempre foi um cara que a gente teve muita troca durante todo esse período que ele teve fora. Então abriu essas portas, né? Mesmo eu não seguindo a carreira como atleta, e sempre ali colocando a universidade à frente e tal, me formei. E aí realmente fui abandonando, saindo das quadras, né, como goleiro, mas continuando nelas como comissão técnica, né? Então passei anos aí no esporte, passei quase 10 anos no esporte e paralelo a isso tive já a criação do RC Goleiros, mas foi muito assim, a vida foi me trazendo essas oportunidades e eu fui abraçando, velho, fui abraçando e a gente foi construindo tudo isso aí. Coisa linda, digo. E, curiosamente, era o próximo papo que eu ia falar. Sobre a maior escola de goleiros do Brasil. Exatamente. Rodrigo, como é que foi a criação do RC? Da onde que surgiu a ideia e como é que foi esse início de execução? Como é que foi o início do projeto, o start de tudo? Massa, Cauêzinho. O Cauê é o filho mais velho, né? A gente começou o RC em 2011 e eu já tinha um treinador de goleiro, né? O professor José Carlos Medeiros da Silva Sobrinho, grande Zé, que hoje é responsável pelo LAP, né? O Laboratório de Alta Performance e Pesquisa. E Zé foi meu paizão da profissão, né? Onde me incentivou a iniciar o curso de Educação Física e foi ele que passou o bastão para mim. Ele me treinava e treinava mais outros 3 atletas. Então foi no período que ele estava enveredando para
a preparação física. Então ele seguiu para a preparação física e eu assumi a preparação de goleiros, né? Então ele na época tinha essa parte de personal, né, de goleiros, e eu fazia vídeo, postava no YouTube, já tinha um trabalho assim de tentativa, né, de um trabalho ali midiático, mas realmente quando ele passou esse bastão para mim, eu comecei a receber esses goleiros que já treinavam comigo e a gente foi ampliando, né? A gente iniciou com 3 atletas e hoje são mais de 130 goleiros treinando no RC. Vamos completar 15 anos, né? Em 2026 completaremos 15 anos de estrada. Vai ter noite de debutante? Essa é a ideia, essa é a ideia. E a ideia é fazer uma festa de gala, né, do RC, e a gente vai tentar juntar o evento com o Keeper Combat. A gente quer fazer o maior evento do Brasil, exclusivo para goleiros, né? E juntar isso à festividade dos 15 anos do RC. Então é uma programação que a gente está organizando para fazer, e se Deus quiser, o aniversário vai ser no dia 8 de janeiro, só que eu vou estar fora, então a gente vai colocar o evento no meio do ano. A gente sabe ali junho ou julho, mas vai ser por essas datas. Então o RC é o filho mais velho. A gente tem muito carinho, muito zelo por tudo que a gente veio construindo, e era um trabalho feito exclusivamente por mim e hoje por tantos outros que abraçaram essa ideia, e eu sou muito grato a Deus também por ter aproximado tantas pessoas boas do nosso projeto, e ele segue, mesmo eu estando longe, mas ele segue com a mesma energia, a mesma força, porque a galera é fera. E como é que é ver todo esse processo acontecendo, principalmente agora estando mais longe pessoalmente? Cauezinho, a gente tinha tido outra oportunidade no período ali pós-pandemia. Eu recebi um convite para ir para o Cazaquistão e assinei contrato, estava tudo certo, só a passagem que não chegou, né? Terminou dando algum problema lá no clube, que aconteceu de eu não poder viajar. E tudo eu acredito que é das mãos de Deus, né? A gente, se não era para ser naquele momento, né, ele estava preparando algo maior e melhor para a gente. Então a gente teve esse momento, inclusive Júlio ficou bem sobrecarregado, porque a gente não tinha organizado a estrutura ainda da escola de tal forma que ele pudesse gerenciar os processos como deveria. Então tudo ainda estava um pouco turbulento, né? Como muitos negócios acontecem. Fica muito nas costas do dono, né? E a partir desse momento, o Júlio teve muita dificuldade ali por essa turbulência, por esse excesso de carga que a gente tinha. Então a gente precisou realmente organizar e dividir um pouco mais esses pesos, né, da escola. E aí, dessa vez, surgiu uma nova oportunidade muito bacana, e a gente pôde abraçar essa oportunidade e deixando não só o RC, como também o Orange em excelentes mãos, né? Além de Júlio, vocês da mídia, Cacau, Choquito, Pablo, enfim, se eu for ficar falando nomes aqui eu vou terminar deixando alguém de lado, mas todo mundo, desde os que ficaram na parte de direção, coordenação, até os estagiários, enfim, todo mundo segurou realmente e remou junto para que funcionasse, né? Então a gente teve muita tranquilidade. É fato que em alguns momentos a gente precisa dar uma chamada aqui, outra ali, para alinhar as coisas, mas isso daí foi muito tranquilo e me passa até muito mais confiança para sair novamente, passar mais uma temporada fora e ter a certeza de que vai continuar funcionando muito bem. Vamos falar agora do irmão mais novo? Irmão mais novo. Até porque é hora de TV. Hora de TV, verdade. Digo, como começou? Eu já sei a história, mas eu tenho certeza que a galera não sabe. Como é que começou a história? Da onde que vocês, não somente você, mas você, Júlio e Fred, se juntaram para começar o Orange? E já emendando a pergunta, como é que vocês se sentem sabendo que hoje vocês encontram uma escola extremamente lotada no quesito de alunos, com 2 unidades, uma em uma crescente maravilhosa, que inclusive, não se esquece, a galera lá de Jaboatão, a galera lá de Candeias, tem um professorzinho legal lá. Mas enfim, como é que você se sente vendo o crescimento da escola, por assim dizer? Cauezinho,
a gente fazia parte de outro projeto juntos, né? Eu, Júlio, Fred. E antes mesmo da gente sair do projeto, a gente já tinha batido um papo, né? Na época lá, eu organizava a preparação de goleiros e também era treinador de categorias, né? E eu sempre fui muito fã e estudioso dos conceitos ali do futebol total, né? Começou lá na Áustria, Rinus Michel com Cruyff foi aprimorando isso daí, foi onde teve muita visibilidade, né, com o carrossel holandês. Depois Cruyff no Barcelona e aí a história tá feita, né? Então eu gostava muito dessa forma de jogar e tentava trazer isso para o nosso dia a dia, mas a gente encontrava muitas barreiras, né? Então a gente já havia sentado, dialogado sobre isso, mas deixou de lado porque a gente, como eu falei, né, a gente fazia parte de outro projeto. E aí no período da pandemia eu me desliguei, pedi desligamento desse outro projeto e decidi seguir a carreira solo, né? E aí, como a gente tinha muito essa veia, né, da Holanda, e aí foram vindo as cores, né? O projeto ele precisa ser laranja. Então o nome que ficou forte antes do Orange foi holandês. Só que não me entrava de jeito nenhum. Holandês era complicado. Imagina a fonética. Vamos pegar uma equipe. Esporte contra holandês. Nossa. E a gente foi unindo, né, aquela coisa da influência holandesa no nosso estado. Então a gente é muito bairrista também, né? A gente queria unir alguma coisa que fosse do nosso país, Pernambuco, né, com as influências da Holanda, que trouxeram aqui para o nosso estado, e o quanto que esse jogo, né, holandês, ele influenciava a mim enquanto treinador, né? Então a gente foi dialogando nisso daí, foi que surgiu o Orange, né? O escudo ele tem até muita alusão ao Marco Zero do Recife, com toda a sua linha ali histórica. Então a gente foi seguindo nesse caminho. Então a gente iniciou o Orange, né, o filho mais novo, nessa mesma pegada, a gente tentando inicialmente ir por um caminho mais de competição, mas a gente viu muita necessidade de ter a formação, as escolinhas, porque era algo carente, né? Não fosse uma pegada somente lúdica, mas que realmente tratasse o futebol como ele merece e tratando as crianças como elas merecem, né? Respeitando as individualidades, respeitando os períodos etários. Então hoje a gente tem também uma organização muito bacana e professores que tocam as aulas de uma forma maestral, né? Perfeito. Falando em professor, tio Vitor, vem aqui, por favor. Chega, por favor. Fica aqui no meio da gente, rapidinho. Fica aqui, vem cá. Porque no meio de todo o Orange Cast tem que ter a hora do mexão. Fica em pé. Negão, tu fosse pra onde? Fernando de Noronha. Tu sabia que a patrocinadora oficial do Orange pode levar qualquer um pra Fernando de Noronha? Perfeito. Look Viagens. Meu irmão, não perde tempo. Pega a sua câmera, bota aqui nesse QR Code que tu vai ser direcionado lá para o site, para a mensagem da Look Viagens. E lá, meu irmão, tu pode escolher qualquer lugar. Quer ir pra onde, pai? Maceió? Quer ir pra Maceió? Pode ir com a Look Viagens. Eu adoraria que fosse Júlio aqui, mas Júlio não tá aqui, sabe por quê? Porque ele foi com o pacote da Look Viagens lá pra Fernando de Noronha também. O bom é que um saiu, o outro voltou. Graça, né? Um saiu, o outro voltou, substituição, plaquinha levantou. Então não perde tempo. De novo, QR Code aqui na sua telinha, pega seu celular, imagenzinha direto pro QR Code que tu vai ser direcionado pra onde tu quiser com a Look Viagens, patrocinadora oficial da Orange FC e Orange TV. Que é isso, garotinho? É a convivência. Convivência. Boa, então. Quer mandar um beijo pra Lilica? Não, tá bom. Deixa a Lilica em casa. Digo, partindo agora para um ponto um pouquinho mais pessoal. Inclusive, abrindo já as perguntas que a galera enviou para ti. Massa. Pergunta do Fred, ó, tá aparecendo em algum lugar aí da sua tela. Qual que foi a sua maior dificuldade pessoal e profissional? Caramba. Eu costumo dizer que a gente não tem essa de pessoal e profissional. A gente tem uma pessoa só, né? Então tá tudo misturado ali. E assim, eu acho que tem um livro muito bacana do Flávio Augusto que chama A Ponto de Inflexão.
E na nossa vida a gente tem vários momentos como esses, né? O momento de, por exemplo, deixar de ser atleta e assumir os goleiros do professor José Carlos e criar o RC Goleiros foi um grande ponto de inflexão na minha vida. A saída de um projeto extremamente forte e iniciar o Orange foi outro ponto de inflexão. Decisões que vão mudando ali o rumo da nossa vida, né? De relacionamentos, de sair da casa dos pais, tudo isso são pontos muito marcantes na nossa vida e eu acho que não teria o mais importante, mas eu acredito que todos eles vão sendo muito fortes para que a gente vá crescendo, né, como pessoa. E teve uma frase que eu ouvi recentemente que eu achei muito bacana, quando a gente está nesses momentos de dúvidas, né? Pô, vou por aqui ou por aqui. Então o cara fala assim, coloque numa moeda, se der cara é esse caminho, se der coroa é esse caminho. Mas não é a moeda que vai resolver o teu destino. É quando tu jogar ela para cima, o lado que tu tiver torcendo que caia é o caminho que teu coração tá mandando tu ir, né? Então achei muito legal essa frase e a gente vai seguindo aquilo que o nosso coração deseja, entregando nas mãos de Deus o caminho que Ele acredita que a gente deve seguir. Em alguns momentos, né, da minha carreira, como atleta principalmente, eu tomei algumas decisões, né, algumas escolhas baseadas em dinheiro e nenhuma delas deu certo. Então eu acredito muito que não é o dinheiro que fala mais alto, ele tem que estar à frente de tudo, mas realmente as projeções que a gente almeja, falar isso indo para a Arábia Saudita, onde está chovendo dinheiro, talvez pareça estranho, mas é muito mais do que o dinheiro, é o projeto, é a realização de um sonho. O treinador que está indo para esse clube comigo, a gente trabalhou por muito tempo juntos aqui em Recife e a gente sempre teve um sonho de trabalhar juntos fora. Então é Deus realizando mais um sonho nosso, de poder levar a minha esposa, estar com a minha família junto e a gente trilhar esse sonho juntos, né? E principalmente fazer isso, mas sem deixar os nossos projetos aqui no Brasil de lado, né? Que a gente já está seguindo aí há anos e muito fortalecidos, né? Então acredito que é por aí. Vou quebrar o protocolo, até porque tinha uma sequência de perguntas que daqui a pouco volta. Mas vamos falar um pouquinho dessa tua parte lá na Arábia Saudita? Vamos lá. Qual que é a maior diferença, negão? Cauezinho, eu tive agora nos Emirados Árabes, né? Eu vou agora para a próxima experiência, vai ser na Arábia Saudita. Eu não sabia, mas são dois países diferentes, né? Eu achava que tudo era Arábia e tava tudo certo. Mas... Aí crianças aprendam, pelo amor de Deus, tá? Ele deve saber, né? Quem não sabia era a gente. Tem um professor e tal. Eu acho que você não chegou na época do Santa Emília, não. Grande Basílio. Rogério Basílio. Geografia deve estar... Não, eu tenho certeza. Tá com raiva da gente. Tá com raiva da gente. Um abraço, Basílio. Cauezinho, eu imaginei, né? Pela diferença ali da cultura, da religião, que influencia muito na cultura deles, né? Que eles fossem ser um povo mais fechado e tal, a gente termina tendo muitas informações equivocadas sobre o mundo árabe, mas um pessoal extremamente receptivo, um pessoal com o mesmo calor humano, né, da gente aqui. Então foi muito bacana essa experiência, me deixaram super à vontade para desenvolver o meu trabalho. E graças a Deus a gente foi coroado, né, com 2 títulos lá das 2 competições que eu participei. E assim, questão de alimentação, né, meu quintal era um deserto, né, até quando Carol tava por lá fazendo um vídeo, mostrando as coisas, quando veio uma família de camelo. Um negócio totalmente inusitado, mas que lá, né, é o comum, mas muito bacana, muito quente, meu Deus do céu, muito quente. Mas uma experiência ímpar, um país onde funciona muito as coisas e de muita segurança, cara, muita segurança. Então a gente termina buscando muito isso pra gente, pra nossa família. E o que me desgarrou um pouco do momento, até quando eu recebi essa proposta anteriormente do Cazaquistão,
foi que a gente passou por um momento conturbado ali de um sequestro relâmpago e aquilo ali meio que cortou algumas raízes, sabe? Eu disse, pô, não quero passar por isso, não quero que minha família passe por isso e vou buscar um espaço onde isso daí tenda a não acontecer. Então foi quando inicialmente a gente teve essa questão do Cazaquistão, que a gente ia, e agora lá nos Emirados e na Arábia Saudita, né? Então são países muito seguros. Então a gente aqui às vezes fica muito vulnerável, né? Por mais que eu ame o nosso país, ame o nosso estado, mas tem algumas coisas que pesam, né? Então é essa condição que eu quero trazer para minha família, de segurança principalmente, e lá é espetacular. Perfeito.